A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 6. Ressurreição, um novo dia, um novo começo. Autor Pedro Dong. Semana 1. Jesus é preso e julgado injustamente. Sábado. Jesus é interrogado pelo governo romano. Ler com oração. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. O que aconteceu no pátio da casa de Anás enquanto Jesus era interrogado também foi relatado por João. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Capítulo 18, versículos 25 a 27. Devia ser uma madrugada muito fria, pois todos ali no pátio se aquentavam. Havia soldados romanos e muita gente no sinédrio, e Pedro também estava lá aquentando-se. Foi nessa ocasião que lhe perguntaram se ele não era um dos que seguiam Jesus, e ele negou. Que momento triste! Lemos que antes Pedro havia afirmado categoricamente: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. João, capítulo 13, versículo 37. Ao que Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Versículo 38. Isso foi registrado para mostrar como desconhecemos nossa incapacidade. No ímpeto heróico, Pedro disse que jamais abandonaria o Senhor. Muitas vezes também proferimos palavras impulsivas porque não conhecemos a nós mesmos. Entretanto, diante de uma situação intimidadora, como aquela vivida pelos discípulos no jardim do Getsêmani, ou em circunstâncias nas quais corremos risco de morte, reagimos covardemente. Por isso, nunca sejamos arrogantes, dizendo com soberba: eu jamais faria isso. Negar o Senhor 3 vezes tornou indesculpável a conduta de Pedro. Se ele negasse o Senhor uma única vez, poderia ter sido uma questão de fraqueza momentânea. O Senhor fez questão de permitir que Pedro negasse 3 vezes, a fim de deixar bem evidente que o homem natural não é confiável. Em momentos tranquilos e seguros, prometemos tudo, mas as situações de grande perigo revelam quem realmente somos. Por isso, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Muitas vezes fazemos de nossa carne mortal nosso braço, mas a carne não é confiável. Não confiemos no homem, nem em nós mesmos, porque na verdade não somos dignos de confiança. No Evangelho de Lucas, vemos a atitude de Jesus e a reação de Pedro depois de ter negado o Senhor. Capítulo 22, versículos 61 a 62. Pedro chorou porque percebeu o quanto era incapaz, o quanto não conhecia a si mesmo. Deve ter pensado: se eu fosse Jesus, desistiria de mim, porque eu sou uma vergonha. Foi uma experiência difícil para Pedro, mas graças a Deus, o Senhor não desistiu dele, como também não desiste de nós. Após ter sido interrogado por Caifás, Jesus foi levado ao pretório para ser julgado por Pilatos, o governador. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. João, capítulo 18, versículo 28. Na casa do sumo sacerdote, ele tinha sido julgado pela liderança do povo de Israel, pela lei mosaica, mas agora seria julgado pela lei dos homens. Os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, onde ficava a fortaleza Antônia. No crepúsculo daquela tarde, os judeus iriam comer a Páscoa. Portanto, não podiam contaminar-se, pois segundo sua lei,
Se depois de purificados eles entrassem numa casa ou recinto de gentios, eles se contaminariam de novo e não estariam aptos para comer a Páscoa. Isso indica que Jesus foi crucificado exatamente na Páscoa. Continuando a leitura, vemos: Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. João, capítulo 18, versículos 29 a 30. Podemos entender malfeitor como equivalente a bandido nos dias de hoje. Foi como se dissessem a Pilatos: Se esse homem não fosse bandido, nós não o traríamos até você. Os líderes judeus queriam matar Jesus, mas como estavam sob o governo do Império Romano, não tinham permissão de executar aqueles que condenavam à morte. Eles precisavam da aprovação de Pilatos, que era governador romano da Judéia. João, capítulo 18, versículos 31 a 32. A condenação e a execução da pena de morte tinham de ser efetivadas por um representante do Império Romano. Os judeus queriam ansiosamente matar Jesus porque ele era uma ameaça aos privilégios do poder que eles tinham, mas precisavam do consentimento do governador romano. Portanto, eles teriam de convencer o governador romano de que Jesus deveria ser condenado e morto. Se os judeus tivessem permissão de executar seu condenado, Jesus não seria morto por crucificação e as Escrituras não seriam cumpridas. Entre os judeus, a pena de morte é executada por apedrejamento, como intentavam fazer com a mulher apanhada em flagrante adultério no capítulo 8 de João, versículos 1 a 11. Os judeus queriam executar Jesus, mas dependiam do governador romano. Se este decidisse soltá-lo, eles não saberiam o que fazer. Por isso, pressionaram Pilatos ao máximo, induzindo-o a tomar a decisão de condenar e matar Jesus. O processo da pena de morte dos romanos era a crucificação, o pior e mais sofrido tipo de morte. O condenado fica pendurado pelos 2 braços e preso pelos 2 pés. Imaginem alguém ficar pendurado por horas e horas, sem onde apoiar-se. Quando o corpo pende para baixo, o diafragma pressiona os pulmões e impede a respiração. Para respirar, a pessoa tem de erguer o tronco, mas a musculatura cansa, e o peito de novo pende para baixo, e o esforço do movimento causa dores terríveis nas mãos e nos pés traspassados por cravos. A sensação é horrível. Alguns criminosos permaneciam dias nessa condição. Por isso, pediram que as pernas dos criminosos fossem quebradas, pois não poderiam ficar pendurados até o sábado da Páscoa. Com as pernas quebradas, o crucificado perde a sustentação e morre mais rápido por asfixia. As pernas de Jesus, porém, não foram quebradas, porque ele morrera antes. Pilatos percebeu logo a má intenção dos líderes judeus, pois Jesus não havia cometido nenhum crime digno de morte de acordo com a legislação romana. Todavia, segundo o Antigo Testamento, o Cristo seria levantado numa haste, e durante seu ministério terreno, Jesus mencionou que morreria pendurado num madeiro. João, capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículo 28, capítulo 12, versículo 32, conforme testemunharam os apóstolos, que registraram em suas cartas. Atos, capítulo 5, versículo 30, capítulo 10, versículo 39, capítulo 13, versículo 29, Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 a 25. Por ter sido Jesus pendurado num madeiro e crucificado, nossos pecados foram perdoados e nossas chagas foram saradas, graças ao Senhor. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.